What's up everybody, I am Belinha and welcome to Bilingual, your weekly English course, and today we have 15 tips for you learn English quickly and practice it. Okay, are you ready? Yeah, I'm ready. Are you ready? I'm not listening. Are you ready? Oh, okay. 3, 2, 1, and rules introduction. Como vocês acabaram de ver que eu falei, hoje eu trouxe para vocês aqui 15 dicas para você aprender inglês rápido, fácil e prático como mágica. Bom, e se você quer saber quais são essas dicas, quais são as primeiras coisas que você tem que fazer? Vamos lá, eu quero ver se vocês lembram. Ok, acho que quase ninguém lembrou. Primeiro, a primeira coisa que você tem que fazer é deixar o like. Se você ainda não for um inscrito, um nativo, quer dizer, se você ainda não for um inscrito aqui, se você ainda não faz parte da comunidade bilíngue, a comunidade dos fluentes, já vai logo se inscrevendo, ativa o sininho também, que é importante. Você comenta, compartilha para 3 ou 4 ou 5, quantos amigos você quiser, só compartilha. E as outras duas coisas que você tem que fazer. Você tem que pegar um caderno e uma caneta para você poder anotar. Para você poder anotar essas dicas e que você vai usar elas mais tarde, vai ser muito importante para você. Bom, então vamos lá para a dica número 1. A dica número 1 que eu tenho para trazer hoje para vocês é escute o inglês. Bom, o que eu quero dizer escute o inglês? Vamos lá. Você pode escutar o quê? Em músicas, você pode escutar na internet mesmo as pessoas falando, você pode assistir vídeos em inglês, só escute o inglês, escute em qualquer lugar onde você puder sempre, com podcast, com música, com onde você estiver, você pode escutar o inglês com seus fones de ouvido. Assim, pensa comigo, se você já se familiarizar com a língua no ouvir, você também já vai se familiarizar com a língua no entender e no falar, certo? Certo. Então tente ao máximo, todos os dias, escutar pelo menos um pouco de inglês, que aí você já vai se familiarizar um pouco com a língua. Então a primeira dica que eu tenho para dar é escute o inglês. Vai anotando aí no seu caderno. E vamos para a dica número 2, que é tudo que você for assistir, assista legendado. O que eu quero dizer com isso? Bom, por exemplo, você gosta de algum youtuber americano ou de alguma outra língua que fala inglês? Então, escute bem a pronúncia do que ele fala e ative no YouTube, no seu vídeo, as legendas, que também são conhecidas como CCs. Esses dois Cs, assim, em um quadradinho, tem no YouTube, é só você clicar e vai aparecer um CC ali do lado, você vai, aperta nele e aí você coloca para a língua portuguesa. Por que isso é importante? Porque, tipo assim, pensa comigo. Se você está ouvindo o que a pessoa está falando, ou se você está vendo algum vídeo dessa pessoa falando alguma coisa, se você colocar para a língua em português, você já vai ter uma noção mais ou menos do que a pessoa está dizendo e ali embaixo com a tradução, entende? Então, eu acho que isso facilita demais. Enfim, gente, todas as dicas que eu vou dar aqui são dicas que eu utilizo quase todos os dias. Foi as que eu utilizei para aprender um inglês, para ter uma fluência no inglês, no falar inglês. Porque assim, eu sempre tive muita facilidade em aprender a falar línguas e aprender a falar de outras maneiras, que não sejam as que eu já estava acostumada. Mas é o seguinte, quando você pratica, você tem que prestar atenção no ouvir, no falar das pessoas, na pronúncia das pessoas. E você tem que procurar entender o que é que elas estão falando, ok? Então é isso. Assista filmes legendados ou jornais, por exemplo, jornais de notícias americanas. Assista também no YouTube legendado. Ou você pode assistir vídeos ao YouTube, videoaulas, tudo legendado, gente. Tudo, é sério. Tudo que vocês forem assistir, assistam legendados, com a tradução aí embaixo em português. Então agora vamos para dica número 3. Bom, a terceira dica que eu tenho para dar para vocês, ainda no ramo das... Meu Deus, do nada apareceu um grilo aqui, Jesus. Enfim, a terceira dica que eu tenho para dar para vocês é, ainda no ramo da segunda, que faz o seguinte, sabe aquele filme que você ama assistir, que você podia assistir 1 milhão de vezes, que você não ia cansar dele nunca?
Então, pega esse mesmo filme, que você já decorou um pouco as falas em português, você já decorou mais ou menos as falas em português do filme, e aí você faz o seguinte, você assiste ele em inglês, esse filme que você gosta, você assiste ele todinho em inglês, todo o filme em inglês. O filme inteiro em inglês, e aí você já vai ter, como é em inglês, você já mais ou menos decorou as falas, já vai ter uma noção mais ou menos do que se trata aquela frase onde a pessoa tá falando, ah, calma, tipo assim, eu tô ensinando, ah, calma, ele falou isso, eu já decorei essa frase. Aí você vai e anota. É importante ter sempre que você for assistir alguma coisa legendada, anote. É importante você anotar a frase e o significado que você aprendeu, ou pelo menos está ouvindo aprender. E isso vale para qualquer coisa, gente. Como eu já disse, assista qualquer coisa que você for assistir em inglês, assista legendado. Só que no ramo de filmes, nos filmes mesmo, assim, filmes em geral, você faz o seguinte. Você assiste o filme em inglês e depois assiste em português de novo. Ok? Você não fala que, tipo assim, vou assistir mais de 1000 vezes que eu não vou cansar? Então, você assiste esse filme em inglês e depois assiste em português. Isso vai ajudar muito, muito, muito. Isso me ajudou e eu tenho certeza que vai ajudar vocês também. E agora vamos para a dica número 4. Bom, gente, a dica número 4 que eu tenho para vocês é sobre um amiguinho, papel. Vê se você lembra. Papel, adesivo, colorido, pequeno, serve para anotar. Isso mesmo, estou falando do famoso post-it. Post-it, aquele bloquinho mesmo, colorido. Bom, tinha algumas palavras, quando eu comecei a aprender inglês, tinha algumas palavras que eu não lembrava de jeito nenhum. Podiam ser de objetos, podiam ser de ações, eu não lembrava de jeito nenhum. Não lembrava de jeito nenhum aquelas palavras, tipo, ficava travada na mente assim. E eu comecei a utilizar um método que era usar os meus post-its, anotar as palavras que eu tinha dificuldade. Por exemplo, eu tinha muita dificuldade, lembro na época, de falar cadeira. Que eu sempre confundia cadeira com mesa. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a utilizar post-its na minha mesa e eu escrevia table. Table, que é mesa em inglês. Eu escrevia, grudava lá na mesa. E a mesma coisa com a cadeira. Eu escrevia chair e colocava na cadeira, que é cadeira em inglês. Chair. Chair. Aí, esse método de fazer as coisas me ajudou muito. Por exemplo, uma caneta, se você tiver dificuldade, você pode pegar um post-it e colocar na caneta pen. Se você tiver dificuldade em lembrar a palavra caderno, você pode pegar e colar aqui notebook. Aí você vai colocar lá. Se você tiver dificuldade de lembrar a palavra vela, pega um post-it e coloca aqui candle. E aí você vai formulando assim. E inconscientemente, toda vez que você bater o olho naquilo, inconscientemente isso já vai entrar no seu cérebro. Ou seja, inconscientemente você já vai absorvendo aquelas palavras que você tinha dificuldade e aí vai ficando muito mais fácil de lembrar. Isso vale pra tudo, gente, sério. Pra tudo que vocês tiverem dificuldade, cole um post-it. Se tiver dificuldade em alguma palavra pra pronunciar que não seja objeto físico, vá, coloque no seu espelho, cole no seu espelho. Coloque a palavra em uma cor e embaixo a tradução em outra, em português. Isso vai ajudar demais, porque você vai estar ali no espelho todo dia, então todo dia você vai olhar e você vai absorver aquela palavra. Então, essa foi uma dica que me ajudou bastante, gente, é sério. Meu Deus, vocês não têm noção. Isso é uma tática muito boa e eu espero que ajude vocês também. Então, agora vamos para a dica número 5. A dica número 5 que eu tenho para dar para vocês hoje é: coloque o idioma dos seus aparelhos eletrônicos em inglês. Por que, Anabela, em inglês? Bom, é o seguinte, quando você tenta traduzir alguma coisa, você realmente tem dificuldade, né, de traduzir alguma palavra que você não sabe, e qual é a primeira coisa que você faz? Você vai lá pesquisar no Google a tradução. E isso no português, às vezes quando você vai pesquisar no Google, quando o seu idioma está em português, às vezes ele dá uma distorcida, por exemplo. A minha professora de inglês uma vez falou que o Google não é 100% confiável. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode adaptar o idioma de todos os nossos aparelhos eletrônicos para o inglês. Eu já faço isso no meu celular, faço isso no computador. Eu só não posso fazer na TV, que a TV é de todo mundo e nem todo mundo
entende inglês. Mas eu faço no meu celular e no computador. E, tipo, isso é muito, muito útil. Por exemplo, quando dá aquela distorcida, automaticamente, no que daria, se tivesse em português aquela distorcida, automaticamente ele já vai, o idioma original vai detectar que palavra é aquela e vai traduzir para a língua que você quer. No caso, se tiver alguma palavra em inglês que você não saiba, é só você ir nas configurações do seu aparelho eletrônico, colocar em inglês e aí você vai no Google Tradutor e como a língua já vai estar em inglês, vai ser muito mais fácil traduzir para português sem erro nenhum. Então essa dica é muito importante para você. Então agora vamos para a dica número 6, que é converse sozinho. Sim, gente, eu sei, parece coisa de louco, realmente. Mas, é sério, eu sei que tem muita gente que fala sozinho todos os dias, em qualquer momento do dia. Isso, por sinal, é uma coisa muito boa se você está tentando aprender um novo idioma. Tente pegar aquelas falas que você geralmente fala. Sabe quando você tá no chuveiro e do nada aparece uma conversa na sua cabeça que você, tipo uns argumentos assim, que você podia ter falado em uma briga, sei lá, aparece algumas coisas na cabeça que você fica falando sozinho com você mesmo. Tenta pegar essas coisas que você fala sozinho e falar em inglês. Gente, é sério, vocês não têm noção do quanto isso eu faço, do quanto eu faço isso e do quanto isso me ajuda, cara. Eu geralmente tento fazer histórias na minha cabeça onde realmente eu estou nos Estados Unidos. Tipo assim, eu me imagino nos Estados Unidos falando com uma pessoa em inglês, falando com um americano ali, conversando mesmo. E aí, nessas conversas que eu podia fazer em português, eu faço em inglês. Vai ser um pouco difícil para as pessoas que estão no começo, as pessoas que estão iniciando, mas tenta juntar essas palavras ou frases que você sabe e montar uma conversa com elas. Vocês vão ver como no passar do tempo isso vai ser muito familiarizado pra você e não vai ser mais um desafio. Cara, é sério, às vezes eu tô lá lavando louça e aí minha irmã chega aqui do meu lado, eu tô conversando em inglês, ela fica olhando pra mim assim, ó. E sai. Ela simplesmente não entende do que eu tô falando porque eu estou realmente conversando em inglês comigo mesma, me imaginando numa cena onde eu estaria realmente falando com um americano. Isso, nossa, gente, você não tem noção do quanto isso me ajuda. Falem sozinhos, é muito bom. É até um alívio pra você. Falem sozinhos ou tentem falar sozinhos em inglês, ok? Então agora vamos para a dica número 7. Não traduza tudo do inglês para o português. Bom, isso realmente pode ser um desafio para algumas pessoas. Tá ali um texto inteiro em inglês na sua frente e você não poder traduzir para português. Mas isso é uma dica, gente, que me ajuda muito, me ajuda diariamente, mensalmente, anualmente, semanalmente. Só me ajuda, cara. Nossa. Todas essas dicas que eu tô usando são eficientes, então, por favor, usem. É o seguinte, como eu já tinha dito, falar sozinho deixa você familiarizado com uma língua. E aí, por você estar familiarizado com uma língua, o negócio ali no texto em inglês é você se desafiar. Você se desafia a tentar traduzir aquilo na sua cabeça, sem usar o Google Tradutor. Ah, não, Bela, mas por que isso? Porque isso exercita o seu cérebro naquela língua, ok? Então não traduzam tudo em inglês. O negócio é você se virar ali para você conseguir traduzir aquilo e conseguir entender ou absorver alguma coisa. E agora vamos para a dica número 8. A dica número 8 que eu tenho para dar agora, mais falando nesse negócio de estudos, é, assim, do estudo mesmo, literal no inglês. A dica 8 que eu tenho para dar para vocês é: utilizem apps de estudo, aplicativos de estudo. Bom, os aplicativos que eu mais uso, que eu mais, assim, tenho mais familiaridade, que eu indico as pessoas a fazerem são esses 4 aplicativos aqui, ó. O Cake, o Hablo, o Duolingo, que esse é o meu preferido, gente, é maravilhoso, e o Memrise. Esses 4 aplicativos aqui lhe ajudam muito na hora de falar inglês ou de aprender um novo idioma. Eu vou falar de novo. O Cake, Hablo, Duolingo, esse é o mais recomendado, gente, é sério, sem brincadeira. O Duolingo e o Memrise. Esses 4 aplicativos são os que mais me ajudaram nesse ramo de inglês. Realmente
Utilizem apps de estudos, lá já tem atividades prontas para você, já tem a pronúncia certinha de uma pessoa falando, então lá você vai aprender muito mais do que em livros chatos, digamos assim. E agora vamos para a dica número 9, que é utilize um livro-texto. Bom, gente, por que eu falo um livro-texto? Vamos lá, entender o que é um livro-texto. Muitas vezes, quando alguém fala utilize livros, a pessoa espertinha, ela normalmente vai tentar usar livros em áudio. Ou simplesmente pegar a resposta pronta da internet. Quando eu falo livro-texto, eu estou falando desses livros aqui, livro físico. Desse tipo de livro aqui, ó, com páginas e atividades para você. Olha só, estão vendo aqui? Eu até escrevi meu nome aqui, ó, bem bonitinho para vocês verem. Belinha Freitas. Eu gosto. Enfim, esse aqui é o meu livro, eu gosto bastante dele. Ele é onde eu tenho minha base em inglês. O nome do livro é Como Dizer Tudo em Inglês e Como Escrever Tudo em Inglês. Vou mostrar uma coisa pra vocês. Vocês estão vendo que aqui em Como Dizer Tudo em Inglês tem a bandeira dos Estados Unidos e a bandeira da Inglaterra? Então, na hora de dizer é uma coisa. Dizer assim no sotaque, nas palavras, é uma coisa. Por isso que o inglês americano e o inglês britânico estão familiarizados. Só que, como vocês podem perceber, em como escrever tudo em inglês, aparece só em inglês americano, no inglês dos Estados Unidos. Porque o inglês britânico não é a mesma coisa do inglês dos Estados Unidos. Por quê? Porque seria, olhem só, por exemplo, eu vou usar a palavra pants, que significa, calma aí, vou falar, como dizer tudo em inglês, americano, britânico. Eu vou falar aqui no americano e aqui no britânico. Isso seria pant. E no britânico, calma, não sei em qual lado. Enfim, no americano, pant. No britânico, pant. Como dizer, assim, vocês podem ver que tem uma ligação. Só que tem um leve tomzinho mais, sei lá, tem uma travada aí. Inglês americano, pants. Inglês britânico, pants. Só que é o seguinte, essa palavra aqui se diz na mesma forma, pants e pants, no inglês britânico e no inglês americano. Só que como escrever em inglês tem só no americano, vou explicar o porquê. Porque é o seguinte, no inglês americano, pants significa calça. Pants significa calça. Só que no inglês britânico, que é como escrever, tipo se você fosse escrever aquilo em um papel para a pessoa ler, ficaria mais ou menos assim. Pants, a tradução seria cueca. Isso mesmo, a roupa íntima do homem. Então, quando você chega, assim, em alguma loja, por exemplo, em alguma store dos Estados Unidos, se você for falar, oi, eu gostaria de uma calça jeans, seria jeans pants. Só que se você for pro inglês britânico e falar I want a jeans pants, seria algo como eu gostaria de uma cueca jeans. Entende? Isso gera um pouco de intriga entre as pessoas. Por isso que você ter um contexto base entre inglês americano e britânico é uma boa forma de você aprender. E nesse livro aqui, que eu gosto bastante dele, ele tem aqui em inglês e em português. Não sei se está dando para vocês verem aqui em português e aqui em inglês. Tipo, o significado de cada frase. E no final do livro tem algumas atividades. Por isso que eu gosto dele. Então, agora nós vamos para a dica número 10. Agora, na dica 10, vamos falar de dicionários. Existem dois tipos de dicionários que podem lhe ajudar no inglês. O primeiro é dicionário inglês-português, que é o mais popular encontrado, que tem a palavra em inglês e a tradução em português. Só que para você não deixar escapar nenhuma palavra, também é importante que você tenha um dicionário só em inglês, para você realmente não deixar escapar nenhuma palavra ali e o significado você pode pesquisar em português. Bom, eu tenho esse dicionário aqui,
que ele é word to word, ou seja, palavra por palavra, Bilingual Dictionary, dicionário bilíngue. Gente, olha isso aqui, gente. Enfim, voltando aqui depois do mini surto. Bom, esse palavra por palavra é um dicionário. Esse dicionário é americano, tipo assim, é dos Estados Unidos isso aqui. É literalmente dos Estados Unidos, foi comprado nos Estados Unidos, fabricado nos Estados Unidos, ok. Beleza. E aqui, como ele é totalmente fabricado nos Estados Unidos, ele tem uma seção português e inglês e tem uma seção só em inglês. Então ele é tipo 2 em 1. Aí, ele como é em português, na edição português, aqui ele tem as palavras em inglês, por exemplo, aqui, e a tradução em português. E no final desse livro, gente, também tem o... Calma. No final aqui, nessa parte do final, também tem... Ai, meu Deus. Também tem, tipo, aqui só em inglês. Tipo, as palavras e o significado só em inglês. Então, ele é 2 em 1. Então, como eu já tenho esse 2 em 1, eu não preciso literalmente de um dicionário inglês e um inglês-português e um só de inglês. Mas se caso o seu seja só de inglês-português, é necessário também que você tenha um de inglês-português e um só de inglês, para não deixar escapar nenhuma palavra e qualquer dúvida você ir consultar o seu dicionário. Ok? Então, vamos para a dica número 11. Tenha um dicionário temático. O que significa isso? Bom, eu realmente não preciso de um dicionário temático, porque eu não preciso, porque o meu inglês já é um inglês um pouco avançado. Mas para você que é iniciante, é necessário também que você, além de ter o inglês, português e um só de inglês, é necessário também que você tenha um dicionário temático. O que seria um dicionário temático? Um que vem com desenho. Por exemplo, tem a palavra lá, o significado e o desenho embaixo, para que você tenha já uma noção do que é aquilo. Por exemplo, se houver alguma palavra no dicionário que seja, por exemplo, piano, você já vai saber que é piano porque vai ter um desenho de piano ali, entende? Então, vai ser mais ou menos isso. É uma forma de você interpretar palavras em desenhos que você já consegue ver e você já consegue interpretar o que é. Ok? Então, o dicionário temático também é bastante importante para você, além de também facilitar os seus estudos. Então, agora, nós vamos para a dica número 12, que é acesse jornais, revistas e livros completamente em inglês. Bom, por que isso agora? É importante na memorização. Acessar livros, jornais e principalmente revistas, que são as que têm as fotos. Revistas, você conhece uma revista? Em inglês, ajuda muito na interpretação e no contexto das palavras. Por exemplo, se você fosse ler um livro educativo como esse aqui, ele já vem com a tradução, como eu já tinha dito, ele já vem com a tradução, só que ele também é todo em inglês. E se você fosse ler uma notícia nos Estados Unidos, por exemplo, que lá nos Estados Unidos, ele geralmente tem um carteiro que entrega de porta em porta os jornais, toda manhã. E se você fosse ler essa notícia, como você leria? É simples. Acesse na internet jornais em inglês. Bom, então, na questão das revistas também é bastante importante acessar revistas porque elas contêm informações de preço. Se você for para o inglês para trabalhar ou para estudar algo sobre finanças, ler uma revista nos Estados Unidos também é bastante importante, porque como vocês já estão cansados de saber, revistas, algumas são sobre notícias, mas a maioria é sobre compras, ou sobre utensílios de decoração, ou essas coisas. E como são sobre compras, elas têm realmente um inglês assim, negocial. Por exemplo, eles falam o porcento, eles falam assim, aqui no Brasil a gente fala reais para falar em português em relação ao dinheiro. E lá, nas revistas americanas, você também pode acessar pela internet, nas revistas americanas, você também tem uma quantidade maior de interesse sobre, digamos, negócios, sobre descontos, sobre essas coisas, entendeu? Então, acessar revistas, jornais e livros inteiramente em inglês também é muito importante. Então, agora vamos para a dica número 13. Compre livros de histórias infantis completamente em inglês. Bom,
vamos lá para as famosas historinhas. Os livros infantis em inglês também são bastante úteis no aprendizado, porque eles têm palavras mais simples, eles contam histórias. Então seria mais fácil para você entender se você pesquisasse um livro completamente em inglês e comprasse pela internet mesmo, completamente em inglês, um livro de histórias infantis. Porque quando alguém estiver contando uma história para você nos Estados Unidos, por exemplo, pode ser uma história de vida ou uma história mesmo de contos. Aí você já teria mais ou menos uma noção assim do que seria cada palavra ou do que cada palavra quer dizer. Se possível, também assista desenhos animados em inglês. Só que não se esqueça de colocar a tradução embaixo. A tradução tipo legendada. Isso também ajuda demais. Então agora vamos para a dica número 14, que é: ouça cursos em áudio em inglês. Isso é muito importante. Os famosos cursos em áudio. Aquele que você pode ouvir simplesmente colocando fone no ouvido. Isso é importante também para que o inglês se infiltre dentro da sua cabeça. Mas não vai achando que você não vai precisar estudar só porque tem um curso online, não. Porque é a mesma coisa, presta atenção. Você só escutar e não praticar é a mesma coisa de que você se matricular numa academia e esperar ficar musculoso. Só se matricular na academia não vai fazer você ficar forte ou com o corpo definido. Ou, por exemplo, você pedir alguma coisa em um restaurante e quando o pedido chegar você não comer. Tem sentido alguma coisa? Não, não tem. Então, todo o estudo, além da parte teórica, tem que ter uma parte de atividades. Por exemplo, uma parte de treinamento, de praticidade, de prática. Então, não vai achando que só você ouvir um curso em áudio, o inglês vai se infiltrar dentro da sua cabeça sem você praticar. Não. Mas inglês em áudio também é muito importante. Cursos em áudio de inglês também são muito importantes, ok? Mas não se esqueça de botar o seu fone de ouvido e estar sempre com um papel e uma caneta à mão para você anotar as frases que você não sabia. E agora vamos para a nossa última dica, a dica número 15. É uma das minhas dicas favoritas e que sempre me ajudou. Utilize flashcards. O que significa um flashcard? Bom, você já pode comprar alguns prontos pela internet mesmo, ou você pode personalizar e criar os seus próprios com base nos seus níveis de dificuldade. O que seria um flashcard? Bom, assim, vou explicar do jeito que você pode fazer. Vai pegar um pedaço de papelão, escrever no pedaço de papelão alguma pergunta em português mesmo, escrever alguma pergunta, e no verso você vai escrever a resposta em inglês e, se preferir, você pode escrever a resposta em inglês e embaixo em português. Isso vai treinar bastante seu cérebro. Por exemplo, quando você aprender uma palavra nova, uma frase nova, você faz em um flashcard alguma pergunta sobre ela e atrás, no verso, você coloca a resposta. E aí, com base nos seus níveis de conhecimento, você vai pegando assim alguns, só que só na parte da frente, só na parte da pergunta virada para você. E aí você vai ler a pergunta. E é isso, utilize os flashcards, mais informações no e-mail, esse e-mail aqui. Eu lhe dou mais informações se você mandar uma mensagem nesse e-mail. Bom, gente, realmente, desculpa que o vídeo está muito longo, mas essas foram as 15 dicas assim no geral. As 15 dicas que você precisa para aprender inglês. Você pode colocar em prática algumas delas ou todas delas, que vão lhe ajudar bastante. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações, comentar e compartilhar para algum amigo que você gosta ou para alguém que você sabe que precisa ver essas dicas urgentemente. Também não se esqueça de entrar no nosso site, na verdade no site do Bilingual, que é esse aqui, www.bilingualcursoonline.com, e lá você vai encontrar uma lista inteira do que você precisa para aprender inglês, sobre o que é o Bilingual e outras coisas que eu não vou contar o que. Também não se esqueça de conferir o nosso Instagram, que é esse aqui, @bilingualcurso-de-inglês. Então, por favor, entre no nosso site, visite o nosso Instagram. Kisses for you and I'm go away. Bye!